Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Pastagens para Equinos. No vídeo de hoje, começaremos com a série sobre equinos, mais especificamente sobre hábitos de pastejo e manejo alimentar. Bom, vamos lá. Os equinos são herbívoros não ruminantes, que têm como a base de sua dieta as plantas forrageiras, ofertadas tanto na condição de pastagem verde como em formas conservadas, como o feno e a silagem. O sistema digestório do equino é totalmente adaptado ao aproveitamento das forrageiras, possuindo um intestino grosso bastante desenvolvido que compõe 60% do trato digestório e que funciona como uma câmara fermentativa, resultando na formação de ácidos graxos de cadeia curta, como o acetato, propionato e butirato, que são capazes de gerar energia suficiente para um cavalo em estágio de manutenção. Essa fermentação é realizada com o auxílio da microbiota local, composta principalmente de bactérias. A flora do intestino grosso pode sofrer alterações de acordo com a idade do animal, o tipo de alimento, o sistema de criação, o uso de medicamentos, entre outros fatores. A população microbiana é capaz de se adaptar a diferentes estruturas dos alimentos, mas essa adaptação é lenta, e por isso as mudanças na dieta dos equinos devem ser feitas de maneira gradual, principalmente quando tivermos mudanças marcantes, como por exemplo a introdução de ração ou a alteração do tipo de forragem conservada, como do feno para silagem ou da silagem para o feno. Então cuidado! Se a mudança da dieta ocorrer de forma abrupta, pode ser que ocorram cólicas, pois os novos materiais não serão digeridos adequadamente. Além disso, o sistema digestório tem mais algumas adaptações, como por exemplo, o cavalo tem um estômago de tamanho reduzido, o que o leva a fazer várias pequenas refeições diárias. Geralmente, o intervalo entre essas refeições é de cerca de 2 horas e que podem ser influenciadas pelo tipo de dieta, pela atividade voluntária do cavalo, entre outros fatores. O trânsito contínuo de alimento pelo trato digestório do cavalo é muito importante, uma vez que o cavalo secreta continuamente sais biliares e suco pancreático. Durante a alimentação do cavalo, o processo de mastigação é extremamente importante, uma vez que um maior número de movimentos mastigatórios induz a maior produção de saliva e, por consequência, faz com que ela seja também bem misturada ao alimento. A saliva atua no umedecimento do bolo alimentar e na manutenção do trânsito intestinal normal, evitando compactações que causam cólicas. Mas sua importância se dá principalmente por conter o bicarbonato, que atua no tamponamento dos ácidos graxos de cadeia curta no estômago. O tipo de alimento fornecido influencia diretamente no tempo direcionado para a mastigação. Portanto, dietas que possuem grandes quantidades de concentrados ou forragens com baixa proporção de fibras resultam na redução do tempo de mastigação. E pensando nessa redução do tempo, o tempo de ósseo vai aumentar, fazendo com que exista uma chance de os cavalos adquirirem alguns desvios de comportamento e estereotipias. Para a garantia do funcionamento do trato digestório, o cavalo na natureza pasteja por cerca de 16 horas e os demais períodos são destinados para interações sociais, exercícios ou descanso. Assim, as pastagens não têm apenas uma função nutricional, mas também garantirá ao animal a possibilidade de se desenvolver psíquica e fisicamente. Aqui ressaltamos mais uma importante característica do cavalo. Ele é um animal gregário e de estrutura hierárquica. Ou seja, são animais de vida livre, mas se reúnem em uma sociedade estruturada. A interação social é muito importante para os cavalos não apresentem desvios de comportamento, que são mais comuns em cavalos alojados em baias, e para o desenvolvimento atlético dos animais também, principalmente dos potros. Preconiza-se que a criação dos potros seja feita a pasto, onde animais poderão ter interação social e o desenvolvimento físico. Esse sistema de criação permite que o animal tenha acesso ao sol, muito importante para a síntese de vitamina D e, por consequência, na estrutura óssea do potro. O comportamento de brincadeira é muito importante no desenvolvimento físico do potro, beneficiando o desenvolvimento ósseo, articular, muscular do cavalo, além de desenvolver sua capacidade atlética. A manutenção dos animais em lotes e a pasto beneficiam também a realização de tarefas delicadas, como o desmame. Este é um momento que pode ser bastante estressante para os potros, mas essa situação é minimizada quando esses animais já possuem uma estrutura social hierárquica dentro do seu lote. Então, à medida que os potros crescem, eles naturalmente estarão mais distantes da mãe e mais ligados ao seu grupo de potro. Dessa forma, o desmame pode ser feito de forma abrupta, ou seja, retirando-se as mães dos lotes e levando para um local distante, onde não possa haver comunicação entre potro e mãe.
Aí, depois do desmame, o potro consegue se beneficiar da ingestão de forrageira, recebendo vitaminas muito importantes como a A e E, que também contém benefícios para os animais adultos. Portanto, a estruturação do pasto e a escolha correta da espécie forrageira é muito importante para minimizar o estresse psíquico e nutricional do potro. O cavalo é um animal muito seletivo e que prefere gramíneas baixas e tenras, com alta proporção de folhas e bom aproveitamento nutricional, a chamada boa digestibilidade. Além disso, o comportamento de brincadeira e desenvolvimento atlético dos animais preconiza que as forrageiras sejam estoloníferas, evitando a formação de touceiras que poderiam comprometer este comportamento e até mesmo machucá-los. Esse tipo de formação de pastagem beneficia também os comportamentos de espojar dos cavalos, essenciais para o relaxamento da musculatura e que influenciam no controle térmico, e também dos parasitas como os carrapatos. Um ponto de alerta quando se fala de pastos para equinos é a área de latrina, ou seja, a área em que os animais destinam para defecar e urinar. Algumas raças ou alguns indivíduos escolhem uma área de pastagem para essa função, mas a grande maioria não. O entrave é encontrado no fato de que o cavalo não pasteja onde ele defecou ou urinou, e com isso o manejo dos dejetos deve ser eficiente, pois podemos perder até 2/3 de uma área de pasto. Uma das alternativas seria o manejo de rotação de pastagens, para que seja possível que essas fezes sejam secas e incorporadas ao solo, ao mesmo tempo que a carga parasitária do local seja minimizada. Para isso, considerar o manejo de entrada e saída pela altura de forragem é muito importante. Assim, ao planejar os piquetes ou propriedades para equinos que serão mantidos estabulados, podemos criar e usar uma área chamada área de sacrifício, próximas às baias, que possuem a finalidade de possibilitar interações sociais e expressão de comportamentos naturais. Para que essas áreas de sacrifícios, pastagens e outras áreas sejam adequadamente implementadas, uma característica fundamental é a escolha da espécie forrageira a ser usada neste local. Então não deixem de ver o próximo vídeo, onde falaremos sobre as espécies forrageiras a serem utilizadas para os equinos. Curtam, comentem e compartilhem, e não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Até o próximo vídeo! Esse projeto é uma iniciativa do Grupo de Estudos e de Extensão em Forragicultura e Pastagens da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo e conta com a participação da Comissão Acadêmica da Zootecnia, Zooforte. Esse projeto faz parte do edital Empreendedorismo Social e visa a capacitação rural para o desenvolvimento sustentável de sistemas baseados em pastagens, sendo apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo.